Boa noite, Fábio. Boa noite. Bom, queria que você falasse um pouquinho das suas escolhas, quanto que o jogo, a decisão de domingo influenciou na tua decisão para a escalação de hoje, e falasse um pouquinho do rendimento também. A gente teve um chute prensado do Ramiro no primeiro tempo e só, em produção ofensiva, e no segundo tempo aí o time já melhorou um pouco. Então, a sua análise sobre o desempenho e quanto que a final de domingo influenciou na tua decisão do time de hoje. A escolha do time não é nem pensando tanto no São Paulo, mas sim alguns sinais que o grupo dá, né? Caso do Júnior Urso, que está lá tentando se recuperar, né, junto com a fisioterapia para domingo. A sequência de jogos pesados que a gente teve, jogos decisivos aí direto, né? Então essa foi a decisão. Nosso primeiro tempo foi muito abaixo, preocupante, né? Muitos erros de passe, porque assim, para a gente falar de finalização, primeiro precisa falar de construção, né? Você não vai finalizar se não construir. Nosso primeiro tempo foi abaixo, errando muitos passes ali no setor de transição, ali no meio de campo, no segundo terço do campo, que nós chamamos. E o segundo tempo, sim, a gente conseguiu rodar mais a bola, jogamos no campo do adversário, né, mas pelo nosso primeiro tempo a gente paga pelo resultado. Fábio, o que preocupa mais, resultado ou desempenho? Desempenho, sem dúvida, desempenho, né? Agora a gente leva duas decisões para casa. Primeiro, pensar no Campeonato Paulista, né, onde nós sabemos a força de jogar em casa, o quanto é determinante isso está sendo nesse momento, para depois a gente pensar na Chapecoense na quarta. A falta de gols preocupa muito, Carille. 4 jogos e o Corinthians não marcou nenhum gol sequer. A torcida tem cobrado muito isso do time. E a que se deve essa falta de gols? É uma falta de terminar melhor as jogadas, né? Eu lembro de um lance, de tantos que tem, eu lembro de um contra o São Paulo, que o Matheus Vital consegue escapar e tenta um passe para o Gustavo, errado. Então, também a tomada de decisão dos atletas precisa ser melhor, né? O passe ali no terço final. Mas é dar tranquilidade para todos eles, passar confiança para a gente alcançando nossos objetivos. Primeiro buscar o título no domingo, depois passar de classificação na quarta. Boa noite, Carille. Claro que teve muitas circunstâncias de escanteio, de falta, mas muita bola aérea também no ataque do Corinthians. Queria que você comentasse isso, se você enxergou uma brecha no sistema defensivo da Chapecoense dessas bolas aéreas. Não, como a gente está sofrendo um pouco na questão da construção, então a ideia acaba sendo jogando para os lados e buscar a área com bons cabeceadores que a gente tem. Se é Gustavo, se é o Mauro, que tem um bom cabeceio, a gente acaba trabalhando em cima disso. E a nossa bola parada decidiu muito já esse ano, né? Questão de escanteio e de falta, por isso que a gente trabalha sempre essas bolas lá dentro. Bom, Carille, agora sim é hora de falar do São Paulo. Acho que o time conseguiu um bom resultado lá, um 0-0 diante de um Morumbi lotado. Eu te pergunto, alguém tem alguma vantagem? O Corinthians por jogar em casa, ou esse clássico zera tudo a vantagem de torcida? O que você pode falar desse jogo agora, dessa final? Sempre falei isso, né? Desde quando eu assumi, desde o primeiro clássico lá, que houve a expulsão do Gabriel, que clássico não é 50% para cada um, independente do campo, são detalhes que definem um jogo desse, né? A gente leva uma vantagem muito pequena por estar jogando em casa e saber que a nossa torcida vem junto o tempo todo, né? Casa cheia, não tem como ser diferente de estar cheio. A gente sabe da nossa força lá dentro, então a nossa vantagem é só essa de jogar em casa e de saber que eles vêm junto, mas as coisas se resolvem dentro das 4 linhas. Fábio, aqui, 2 perguntas. A primeira é sobre a substituição, né? Você acabou não fazendo a terceira substituição, queria que você explicasse por quê. E é correto falar que o Corinthians chega numa final de Campeonato Paulista sem ter um time 100% pronto ainda? Sim, começando pela segunda. Estamos tendo, todos nós, né, muita dificuldade ainda para jogar. E isso tem a ver com muitas coisas. A principal delas é o meu trabalho, depois a tomada de decisão dos jogadores, o entendimento. Mas pelo tempo de trabalho e fazer um time jogar bonito, um time jogar para frente, que nem foi principalmente 2017, 2015, ela requer tempo, ainda mais, repetindo, né, de 36 jogadores hoje no elenco do Corinthians, tirando os 5 meninos que subiram, 23 não trabalharam com essa comissão. Então,
né? Não tem nada também fora de anormal. A gente tem que ter ciência disso. Eu lembro, acho que eu já falei isso na outra coletiva, eu lembro que em 2008 houve uma mudança muito grande de elenco, que porque caiu em 2007 não classificou para o Paulista, para a segunda fase do Paulista em 2008. Em 2014, com a volta do Mano, também teve uma mudança muito grande de elenco. Paulo André foi para a China, Douglas Grêmio, que eu lembro, o Emerson Botafogo, enfim, uma mudança grande. Também não classificou para a segunda fase do Campeonato Paulista de 14. Né? Então, a gente tem que se preocupar, mas também a gente não pode ver fantasmas. Não, o time estava bem, ali estava pressionando, jogando em cima do adversário. Pensei em abrir, colocar o Gustavo ali para ter mais um, ou colocar Pedrinho, mas eu me preocupei, principalmente se fosse colocar o Pedrinho com a bola aérea deles, que é muito forte, com o Gum, com o Douglas. Né? Você abre, é um jogo de mata-mata, né? Não é um jogo decisivo. E você abre, acaba tomando o segundo gol, as coisas se tornam mais difíceis, por isso eu decidi não fazer a substituição. Mas o futebol tem algumas frases que a gente repete, insiste ao longo do tempo, elas já fazem parte do cotidiano. Uma delas é virar a chavinha, né? Para que lado o Corinthians precisa virar a chave dele? Para o São Paulo. Nosso próximo adversário. É sempre jogo a jogo, dia a dia. Eu sei o quanto foi difícil deixar esses jogadores hoje com a cabeça motivada para essa partida, porque tudo que se entrava nas redes sociais, aí, a gente não consegue controlar essas coisas hoje com o celular. Só se falava do Clássico, só se falava de São Paulo, então isso é claro que influencia. Vim muito preocupado para esse jogo, por tudo isso, mas até que o segundo tempo, na questão de entrega, de pressionar o adversário, a gente foi bem. Achei que a gente poderia ter problemas durante o jogo todo.